Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e vamos para mais um React, né? Hoje sobre custo evitado. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre custo evitado, onde eu explico o que é custo evitado, etc, né? Como é que são feito o cálculo do custo evitado, o que significa, por que é importante calcular o custo evitado. Mas também faço algumas ressalvas de que o custo evitado ele é uma inferência, né? E a gente precisa ponderar algumas coisas para tentar evitar exageros, né? E o React de hoje é sobre algo que eu considero um exagero, né? E uma extrapolação do conceito, eu diria, né? Quando tu pega o conceito e eleva à enésima potência. Eu até escrevi um artigo sobre isso, eu vou falar um pouco disso nesse vídeo. Mas é importante vocês entenderem que a gente precisa tentar, nas nossas inferências, estar mais próximo da probabilidade real, né, possível. Bom, mas o que isso significa? Significa que dentro do custo evitado, tu vai ter o pior cenário, um cenário médio e o cenário atual, né? E se todo o teu cálculo de custo evitado sempre for baseado no pior cenário, você está falseando a inferência. Porque a probabilidade do pior cenário se materializar normalmente não é a mais alta. É uma possibilidade, mas não é a mais alta. Legal? Legal? Então, custo evitado, exagero leva ao descrédito. Se tu exagerar, né, no cálculo do custo evitado, tu vai com certeza chegar ao descrédito, né? Então vamos lá então. Deixa eu passar aqui. Foi tirado do LinkedIn, né? Isso aqui é um case de sucesso. Eu acho que essa forma de apresentá-la é ideal, né? Já desenvolvi isso junto com a inspeção. Normalmente os cases de sucesso de custo evitado são criados pela inspeção ou empresas que tenham um CMA, né, uma central de monitoramento de ativos, ou um CME, né, central de monitoramento de equipamentos, centro de monitoramento online, CMO, que se chama também. Então, eles têm vários nomes, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal sobre CMA, né, uma central de monitoramento de ativos. Então, nesse caso em específico aqui, deixa eu mexer um pouquinho aqui, a gente tem um case de sucesso, um transportador de correio, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui, né? Não pegou o laser primeiro. Então, a contextualização. O time de CMA da empresa tal, conseguiu evitar uma manutenção corretiva no TR 113.0 CCC, esse que é o tag do equipamento, graças à atuação proativa e aos alarmes Sense Up da plataforma X. Bom, aqui a gente já está dentro de uma propaganda, né? Uma propaganda. Que está fazendo uma propaganda dessa plataforma aqui. Porque não foi graças à plataforma, né? Foi graças à plataforma mais o CMMA, mais o time, mais quem identificou. Mas vamos lá. A equipe acompanha a condição do ativo diariamente. Não sei o que significa UTI. Deve ter alguma sigla, não sei qual é. E ao notar a elevação dos níveis de vibração e alteração na velocidade na posição axial, alcançando 32,37 milímetros por segundo, né? Aumentou a aceleração, né? A velocidade, desculpa, na posição axial. Isso aqui com certeza é um sensor que fica em cima do mancal, ou do lado do mancal, não sei onde é que eles instalam lá, né? E aqui foi identificado que teve aumentou, né, a velocidade na posição axial desse mancal de rolamento, saindo, não sei de quando, para 32,37. Isso aqui é um absurdo, é um pulo muito grande, né? A elevação em análise minuciosa, não precisaria nem fazer análise minuciosa, porque um salto desses, né, obviamente que tem um problema. Indicou um defeito de rolamento. Como o problema foi identificado com antecedência, foi possível trocar a peça de forma planejada, evitando maiores transtornos e gastos desnecessários. Aí é discutível, mas vamos lá. Evidências. Isso aqui é importante, ó.
todo custo evitado precisa trazer as suas evidências. É importante que você traga isso. Então aqui a gente tem duas evidências na realidade, né? Uma evidência física do rolamento, que aqui parece que o rolamento superaqueceu, ele está com uma cor estranha, né? Ou isso aqui é ferrugem, algo assim, né? Sei lá. Então tu tem essa evidência primeiro aqui do rolamento, né, danificado, e a segunda evidência é o espectro aqui de vibração, que tem uma disparada, né? Na realidade ele já vinha atingindo aqui já, eu acho que isso aqui, essa linha que vocês estão vendo, acho que isso aqui é um limite superior, ele já vinha atingindo aqui, subiu aqui, o pessoal, né, alertado antes aqui. Então, evidência é muito importante, tá? Vamos lá. Então, unidade de medição, milímetro por segundo, valor atual 32,37 milímetros por segundo, valor de alarme 3,65. Isso aqui é uma coisa importante vocês entenderem, que se o valor de alarme é 3,65 e o valor atual é 32,37, a mudança de condição foi muito rápida. Né? Tu sai de 2,65, tu vai para 32. Isso acontece em rolamentos mesmo. Não é uma coisa progressiva. Isso é uma coisa extremamente importante de se entender. A evolução ela não é progressiva, em alguns casos. Ela é abrupta. Tu tá em 2, foi para 32, né? Nesse caso não tanto, né? Mas o espaço de tempo em que essa mudança ocorre, de tu estar com o rolamento bom e tu estar com o rolamento ruim, ela é muito rápida. E quando ela é muito rápida, tu perde a capacidade, obviamente, de planejar, de programar e etc, né? Então, nesse caso aqui, se é um rolamento montado com bucha, se soltou a bucha, quebrou a bucha, o que aconteceu aqui, cara, já era. Já foi, já. Não tem muito o que pegar, não. Já era. Desvio de 787%, imagina. Bizarrice, né? Com certeza algo está solto ali, né? Para fazer todo esse aumento de velocidade. Então, a efetividade. Manutenção preventiva é realizada ao invés de manutenção corretiva. O correto seria dizer manutenção condicional. Preventiva condicional. Para separar uma preventiva sistemática de uma preventiva baseada na condição. Isso é uma manutenção preventiva baseada na condição. É um conserto ainda, mas é baseado na condição. Não é uma manutenção corretiva. Isso aqui está bem parecido com a corretiva programada, né? Mas isso aqui não é uma manutenção corretiva, obviamente, é uma manutenção preventiva baseada na condição. Eu monitorei a condição, identifiquei defeito ou falha, né? Nesse caso aqui para mim quase uma falha, e aí eu vou lá e, baseado nessa condição, eu faço uma preventiva. Por que é preventivo? Por que não é corretivo? Por quê? Primeiro, foi identificada essa falha dentro de uma estratégia de identificação de falhas potenciais. Então existe um CMA, existe um centro de monitoramento de ativos, existem sensores instalados na planta e eles estão lá para identificar falhas, né? Então eu tenho uma ação proativa, né, de monitoramento que faz parte da minha estratégia de manutenção. E quando eu identifico a falha, aí eu ajo baseado nessa identificação. Mas eu só identifiquei, porque eu tinha uma estratégia de monitoramento, né? Então, por isso que é preventivo. Porque o monitoramento é preventivo, né? Eu estou monitorando para identificar problemas, para ser preventivo, para evitar que esses problemas me peguem de surpresa. Então, aqui, o caso não foi pego de surpresa, né? E foi eles que identificaram com ação proativa e foram lá fazer a correção, a troca do rolamento da bucha, muito provavelmente, e restabelecer, né, o normal. Bom, foi evitado uma perda total de R$ 19.092.442 e também 36,023 toneladas de minério de ferro. Aqui que inicia o REACT, né? 19 milha é muito dinheiro. Obviamente que essa empresa que ela deve trabalhar com grandes números, né? Um valor transportado milionário, de fato. Não estou dizendo que não seja, não é essa a questão. A questão é,
Vamos levantar aqui para pegar a caneta. É que não pode ser possível que tudo isso foi economizado. Porque tu imagina que se tu mete aí 10 custo não evitado de 19 milhões, vai ser 90 milhões. Então, você está dando dinheiro pra caramba, né? O que a gente tem que tentar entender é o seguinte, ó. Eu já falei desse cálculo aqui no clube, no canal, né? Mas eu vou falar novamente para tentar explicar. Porque, na minha concepção, o exagero leva ao descrédito. Tá? Eu tenho custo com ação e custo sem ação. Tenho o custo com ação e o custo sem ação. Custo evitado é a diferença entre essas duas coisas. Né? Então, a diferença entre o agir e não agir. Custo com ação e custo sem ação. Se eu deixo esse problema continuar, que é muito provável que vai desalinhar a correia, que vai danificar o eixo do rolo, etc., né? Eu vou ter uma piora dessa situação, um aumento de custo de manutenção. Só que o custo de manutenção é uma parte do cálculo. Aqui, 19 milhões não é só o custo de manutenção. É o custo, a gente poderia dizer, da perda de faturamento. Com certeza está ancorado aqui. Porque o custo de manutenção não é... Trocar um rolamento e um rolo não dá 19 milhões nem aqui nem na China, né? Então, com certeza está aqui o faturamento cessante, né? Ou o lucro cessante, sei lá eu como é que eles calculam, mas com certeza está aqui algo que a gente chama de faturamento cessante, né? E alguns conhecem por lucro cessante também, mas eu acho que é faturamento. Eu, Bruno, acho, não tenho certeza. Bom, o custo de eu agir tem que ser financeiramente mais vantajoso do que não agir, né? Então essa é a diferença básica financeira não, é a diferença básica econômica entre uma manutenção corretiva e uma manutenção baseada na condição. Ok? Ok. Planejar é um custo que vai ter nos dois casos. Tu vai ter um planejamento mais assertivo no primeiro e um menos assertivo. Mas tu vai ter que planejar. Mesmo que seja uma manutenção corretiva, talvez não rode um processo de PCM, né? Mas agora, ver o escopo do trabalho, separar material, né? Emitir uma ordem de serviço. Isso aí vai acontecer. Tu vai ter um planejamento mais robusto, né? Numa manutenção baseada na condição, e um menos robusto numa manutenção corretiva. Então o planejamento vai existir. A diferença é que quando tu planeja antecipadamente, tu diminui o tempo de execução, né? Por quê? Porque tu aprovisiona todos os materiais, etc., né? Todas as liberações, todos os recursos, tende que o trabalho seja mais produtivo no final dessa conta aí. Só que é o seguinte, o custo evitado, ele tem que ser a diferença entre o custo com ação e o custo sem ação. De novo, estou repetindo isso. Só que o custo com ação para a máquina, o custo sem ação para a máquina também. Então, se eu for fazer a manutenção baseada na condição, que nem no caso eles fizeram, eu vou parar a máquina. Isso já está certo. Porque não tem como trocar um rolamento sem parar a máquina. Eu vou parar a máquina. Isso tem que estar claro. Só que eu vou parar a máquina por um tempo menor do que eu deixar tocar até quebrar. Isso está claro também. Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Ó. O faturamento cessante, ele tem várias possibilidades. Porque o faturamento cessante está baseado no tempo de máquina parada. Vamos botar o downtime, né? O faturamento cessante está baseado no tempo de máquina parada. A máquina vai ficar parada por um tempo X, 2x, 3x, 4x, depende da gravidade do problema e depende do teu nível de planejamento. Legal? Acho que aí tá claro para todo mundo. Mas o que é importante a gente entender?
Se eu paro o carregamento, né, no caso o transporte de minério aqui no caso, é que eles estão falando. Eu paro o transporte de minério por 10 horas, agindo baseado na condição, preventivamente. E se eu paro o transporte de minério por 15 horas, se no caso isso não agindo, né, o custo sem ação, o faturamento cessante sem ação, é baseado numa falha corretiva, eu tenho uma diferença aí de 5 horas. O que eu acho que aconteceu nesse cálculo aqui é que o pessoal desconsiderou, né, o custo sem ação. Né, que era o custo da manutenção corretiva. Que o custo da manutenção corretiva iria acontecer de uma forma ou de outra. Né? A falha já está ali. Então, a maneira correta, né, é você entender que você tem cenários. O cenário atual, o cenário de médio e o cenário crítico. Né? O cenário atual é o que tu está agora. Nesse cenário atual, tu vai ter que trocar o rolamento e a bucha. Ok. Né? Então, tu vai ter o custo de rolamento de bucha, mão de obra para trocar isso, equipamentos, se tu precisar de algum tipo de equipamento para fazer o içamento, etc. Né? Se precisar, talvez não. Mas o faturamento cessante do tempo para fazer esse serviço. Né? Ok. Então, aqui, vamos chutar que o custo com material seja R$5. Estou forçando, né? O custo de mão de obra é R$5 e o custo do faturamento cessante seja 10 horas de serviço vezes R$5 também, porque o faturamento por hora é R$5. Então aqui a gente vai ter um total de 5 mais 5 mais 50, R$60 nesse cenário. Um cenário médio, a gente tem trocar uma bucha ou rolamento e trocar o rolo de desvio, se é o rolo de desvio que danificou. Então a gente vai ter aqui um custo de 15, né, com material, custo de mão de obra que está ligado ao tempo, vamos dobrar, foi para 10, e o faturamento cessante, vamos dobrar aqui 20 horas parado, vezes 5. Então aqui a gente tem 15 mais 10, 25, mais 5 vezes 20 dá 100, 125. Esse é o custo de um cenário médio. O que vocês têm que entender? Que o dano vai escalando no tempo. É isso que eu estou explicando aqui. Tu tem uma falha e o dano está escalando no tempo. O cenário atual é um rolamento e uma bucha. Se o cenário atual fosse se manter, não existe custo evitado. Se o cenário atual não muda, se ele não piora, não existe custo evitado. Não vou evitar nada, o custo já está ali, não tem o que evitar, não tem nada, não tem o que evitar. É isso que às vezes os caras não se dão de conta, por isso que está meio distorcido. Porque, imagina o seguinte, cheguei lá, o rolamento está estragado. Tá, o rolamento, eu vou ter que trocar o rolamento da bucha. O custo é R$60. Beleza. Faço agora ou faço daqui a um ano? Se não vai mudar o valor. Se não vai mudar nada. Se não vai piorar. Se não vai piorar, tanto faz. Mas por que a gente age agora? Porque vai piorar. Então, é isso que significa a curva PF. Tu tem um ponto de falha potencial que tu identifica, seja lá qual for. Nesse caso, eles identificaram através da vibração. Com certeza o que estava aquecendo também, né, porque é uma vibração desse tamanho aqui, né, um fazendo barulho, algo estava acontecendo. E agora eles têm que agir. Se eles não agir, ela vai caindo cada vez mais, chega até o final que quebra tudo. Né? Então, o que o CA, o CM e o CC são gradações da criticidade, da falha. Né? Continuando aqui. Então, num cenário médio, o nosso custo vai para R$125. Num cenário crítico, a gente tem que trocar rolamento, a bucha, o rolo e um pedaço de correia.
que desalinhou e rasgou. Estou imaginando o pior cenário. Nesse pior cenário aqui a gente vai ter que trocar, sei lá, 25. Então, custo com material é R$25. Custo com mão de obra vai aumentar, vou dobrar ele de novo, né? Vai para 20. E aqui vai para 40. E aqui eu estou calculando o faturamento cessante. Esse entre parênteses é o faturamento cessante, tá? 5 vezes 4, 20, dá 200. Mais 25 mais 20 dá 245. 245. Tá. Vamos lá, então. Então, em resumo, custo atual de ação, se eu agir agora, R$60. Custo num cenário médio, 125. Custo, tá aparecendo? Tá. Num cenário crítico, 245. Ponto, é isso aqui. Legal. Só que é o seguinte, o cenário médio e o cenário crítico são inferências. Eu estou inferindo que se eu não fizer nada agora, eu posso chegar nesses cenários. Cenário onde eu vou ter quebra de rolo, cenário onde eu vou ter desalinhamento de correia, talvez rasgar uma correia e etc. E quanto mais tempo, né, ficar parado, pior é para o negócio, obviamente. Né? Carregar o minério, não está carregando minério, pode pagar demurrage, pode pagar multa, né? Pode levar muito tempo, pode tu não ter a correia, pode acontecer 1 milhão de coisas, só que eu tenho que tentar trazer a coisa para um argumento racional dentro da possibilidade e da probabilidade. Não posso pegar um cenário impossível. Né? Obviamente, que o cenário atual ele já está materializado. Então o rolamento já está com problema, já está com defeito aqui, né? Tem que trocar. Só que eu tenho que entender o seguinte, qual é o custo evitado? Essa é a questão toda. Qual é o custo evitado? O custo evitado é a diferença de um cenário possível, provável, né, se não se fizer nada, com o cenário atual. Ele não é tudo. Não pode ser tudo. Então, o custo evitado nesse nosso exemplo aqui, e me corrijam se eu estiver errado, é o custo, eu posso fazer assim, né? Eu faço de outra forma, não publiquei o artigo ainda, que é uma ponderação entre cenários. Mas eu posso fazer o valor do cenário atual menos o valor do cenário crítico, que seria 245 menos 60. Então, 245 menos 60, que isso aqui vai dar 185. É isso? É isso. Então, meu custo evitado foi de R$185. Não foi 245. Porque não pode ser de 245. Né? O meu custo evitado é o cenário atual menos o pior cenário, ou um cenário ponderado, né? Que pode ser isso também. Então, o exagero está entre tu pegar o pior cenário e não debitar o cenário atual. Porque o que a gente tem que tentar entender? Eu vou parar o equipamento, eu vou gastar com material, eu vou gastar com mão de obra, eu vou parar a produção. Só que a diferença é que num cenário eu paro 5 horas, no outro eu paro 10 horas, no outro eu paro 20 horas. No pior cenário eu vou parar 20 horas. E no pior cenário eu vou gastar 3 vezes o que eu gastaria, vou trocar vários outros componentes. E o meu custo evitado é a diferença desse pior cenário com o meu cenário atual. Ele não pode ser o cheio, o valor cheio. Não pode ser, está errado. Está errado. Então, o custo evitado é o custo que eu evito. Não é o custo total do reparo dentro de uma probabilidade de um cenário crítico. Não é isso. É o custo que eu evito. Eu estou agindo. Então, vamos lá. O que o pessoal fez aqui? O pessoal foi lá e trocou o rolamento, né? Deixa eu levantar aqui. Opa. O pessoal foi lá e trocou o rolamento. O pessoal foi lá e trocou a bucha. O pessoal parou a correia por 5, 6 horas, sei lá eu por quanto tempo. Esse custo não entra no custo evitado, porque não foi evitado.
Foi gasto. Teve uma parada, teve um lucro, um faturamento cessante? Teve. Isso aconteceu. Teve um gasto com material, teve um gasto com mão de obra. Teve. Não foi evitado, teve. Isso não pode entrar na conta. Legal? Então, no cálculo de custo evitado, nem tudo são flores, nem tudo é simples, e é importante não exagerar. Porque daqui a pouquinho tá dando mais dinheiro fazer manutenção do que operar. Né? Isso pode acontecer, né? Legal? Espero que vocês tenham gostado desse React. Se gostaram, curtam, compartilhem. Deixe nos comentários alguma pergunta ou sugestão. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.